Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo de língua portuguesa. Então vamos lá. Então eu sou a professora Thalita Mendes. Nós vamos iniciar o conteúdo de das orações subordinadas substantivas. Nós vamos dividir em duas partes. E essa será a primeira parte do nosso vídeo, certo? Então vamos lá. Então, vamos ver aí o que são as orações subordinadas substantivas. Então, nós vamos observar que as orações subordinadas substantivas, elas vão exercer sintaticamente a função de um sujeito em relação à oração principal, certo? Elas vão ter o valor e equivaler a um substantivo na oração principal. E elas podem ser classificadas em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Neste primeiro momento, nós vamos estudar as subjetivas, objetivas diretas e as objetivas indiretas, certo? Quando a oração subordinada substantiva for desenvolvida, são iniciadas por conjunção integrante, que pode ser que e se, ou pronome interrogativo que, quem, qual e quanto, ou advérbio interrogativo, quando, onde, porquê e como, certo? E agora nós vamos para oração subordinada substantiva subjetiva. Lembrando que a oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai exercer a função de sujeito na oração, ou seja, sintaticamente ela tem a função de sujeito. E lembrando que a oração subordinada, ela é dependente sintaticamente da oração principal. Então, vamos lá. Lembrando que as nossas orações subordinadas, elas podem iniciar por uma conjunção integrante, por um pronome interrogativo ou por um advérbio interrogativo. Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós temos que saber aí dividir a nossa oração principal da nossa oração subordinada substantiva, certo? Então, vamos lá. Nós vamos identificar a nossa oração. É necessário que você oriente. Olha lá, pessoal. Então, é necessário, olha lá a nossa conjunção integrante, que você oriente. Então, aqui nós temos a nossa oração subordinada substantiva. Agora, como que nós vamos saber que essa oração ela é subjetiva, ou seja, que ela vai exercer a função de sujeito nessa oração? Vamos lá. Então, nós podemos utilizar essa dica aqui, ó. Eu posso trocar essa parte da nossa oração subordinada substantiva por isso. Quando eu trocar ela, nós vamos observar qual função que ela vai ter na frase. Olha lá, é necessário isso, ou também isso é necessário. A partir do momento que eu tenho isso é necessário, eu tenho aqui um predicativo do sujeito, porque eu tenho um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, o isso, ele está exercendo a função de sujeito. Então, essa oração aqui, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque a oração subordinada substantiva subjetiva, ela exerce a função de sujeito na nossa oração, certo, pessoal? Prosseguindo, então. Na oração subordinada substantiva objetiva direta, nós vamos observar que a função do objeto direto é que ela vai exercer função de objeto direto, certo? E olha lá. Então, vamos lá. Ele comunicou
que partiria. Então, se ele comunicou o que? Nós podemos fazer essa perguntinha para o nosso verbo. Lembrando que comunicou é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto que vai exigir um objeto direto, então a minha oração ela será o quê? Objetiva direta. Mas nós podemos trocar aqui, ó. Ele comunicou isso. Eu também posso trocar. Ele comunicou isso. Ele comunicou o que? Isso. Eu posso fazer uma pergunta para o meu verbo da minha oração, ou seja, para o verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto, ele vai exigir o quê? Um objeto direto, certo? Então, ele comunicou o que partiria. Então, que partiria, nós temos aqui a nossa conjunção. Então, que partiria, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos analisar aqui mais uma vez, mais algumas orações. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Todos querem. Querem o quê? Querem que você tenha sucesso profissional. Então, todos querem. O querem, o verbo querer, é o verbo transitivo direto. E aqui, a partir da nossa conjunção, que você tenha sucesso profissional, nós temos aqui a oração subordinada substantiva objetiva direta, porque todo verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto, certo? Mas lembrando que nós também podemos aplicar aquela regrinha do isso. Todos querem. Querem o quê? Querem isso. Então, aqui nós temos também essa regrinha, ele coube aqui também essa regrinha do isso. Ele verificou se todos estavam presentes. Olha só, aqui nós já temos uma mudança, porque nós vamos ter na oração principal um verbo transitivo direto, verificar, mais a conjunção se. Viu que modificou? E aí nós vamos ter a oração subordinada objetiva direta. Ele verificou. Verificou o que? Se todos estavam presentes. Então, eu vou continuar fazendo a minha perguntinha aqui para o verbo. Ele verificou isso. Então, ele verificou o que? Se todos estavam presentes. Certo, pessoal? Então, aqui nós acabamos de ver a oração subordinada substantiva objetiva direta, que ela exerce a função de um objeto direto. Agora nós vamos ver a oração subordinada substantiva objetiva indireta, certo? Que ela vai modificar aqui o sentido. Por quê? Porque aqui ela vai exercer função de objeto indireto, certo? Se eu tenho um objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai exigir o quê? Preposição. Então, ele vai exigir preposição na minha frase. Olha só. Lá na objetiva direta, que eu fazia a perguntinha e colocava isso, agora, na objetiva indireta, eu vou utilizar o disso, certo? Então, vamos lá, ó. Precisamos de que nos apoie. Olha lá. Precisamos de que nos apoie. Olha lá, precisamos disso. Coube.
se coube, ele exerceu a função de objeto indireto. Olha só as perguntas que nós podemos fazer para o verbo para nós identificarmos se é uma objetiva indireta, se ela está em função de um objeto indireto. Olha lá, ó, de que, de quem, a que e a quem. Certo, pessoal? Então, nós podemos fazer essas perguntas para o nosso verbo transitivo indireto. Então, aqui, a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, ela vai completar o quê? O sentido de um verbo, certo? Na objetiva direta também. Então, vamos lá. Precisamos de que nos apoie. Vamos fazer essa revisão aqui novamente. Então, precisamos de que nos apoie. Então, precisamos de seu apoio, certo? Vamos analisar aqui mais duas orações. Vamos lá. Ele me convenceu de que eu estava errada. Ele me convenceu de que. Então, eu tenho aqui na minha oração principal um verbo transitivo indireto, mas a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ele me convenceu disso. Então, aqui coube a regra. As crianças necessitam de que cuidemos delas. Olha lá, na nossa oração principal, nós temos um verbo transitivo indireto. Então, nós vamos ter um objeto indireto logo em seguida, tá? Olha lá, ó, de que cuidemos delas. As crianças necessitam disso. As crianças necessitam de que cuidemos delas. Certo, pessoal? Então, nós estudamos as orações subordinadas subjetivas, que ela exerce a função de sujeito na frase. Estudamos as orações subordinadas substantivas objetiva direta, que vai exercer a função de objeto direto na oração, sintaticamente na oração. E estudamos as orações subordinadas substantivo objetivo indireta, que vai ter a função de objeto indireto na oração, certo? Então é isso, bons estudos e até mais.